claro, destacar que é 3 subtópicos: identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o pasto lógico, refletir sobre Jesus, que é o exemplo como pastor. Meus amados amigos e irmãos, pessoal aí que nos ouve e nos vê através aí das redes sociais, em especial do nosso canal no YouTube, que vai esse vídeo aí da nossa EBD, professores, um auxílio para que você possa te ajudar você na nossa escola bíblica aí no domingo, onde estaremos estudando a lição número 8, que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. Nosso texto-alvo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. A nossa verdade prática: as Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Amém? Quero fazer aqui um breve comentário introdutório dentro da nossa lição. Essa lição vai falar de pastores, né? E vai falar, lógico, do nosso sumo pastor, que é Jesus, que está acima de todas as nossas lideranças. Irmãos, eu quero começar falando que é um prazer, uma honra pastorear. Pastoreio há 10 anos aqui na cidade de Itarana. Para mim é uma honra, filiado ao Ministério de Rotulagem, né? Cadeísmo, Convenção Cadeísmo, filiado à nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e é uma honra para nós estar pastoreando. Eu sempre falo que isso é um privilégio. Pastor não é profissão, né? Pastor não é ser dono de igreja, pastor não é sair com placa de igreja dando nome à igreja. Pastor é um chamado de Deus, uma vocação, e para mim é um prazer, um privilégio. Falar de pastor para mim é uma liberdade que eu tenho com muito prazer, porque mais de 20 anos que eu sirvo ao Senhor, e esses 10 anos pastoreando, para mim é uma felicidade imensa, enorme, estar aqui e pastorear essa igreja, né? E sob a liderança de um outro pastor, né? Nosso pastor presidente, o pastor Daniel, é uma honra também. Uma coisa que eu quero começar a falar, gente: o pastor precisa ser pastoreado. Não só a pessoa que nós somos o pastor Jesus Cristo, nós temos que estar debaixo também de uma autoridade pastoral. Eu louvo a Deus que eu estou debaixo da autoridade pastoral. Isso me dá muita tranquilidade de estar aqui, não caindo de paraquedas, como diz. Eu louvo a Deus que desde o princípio da minha chamada venho subindo as escadinhas até chegar aqui. Membro, batizado, casado com uma única esposa, graças a Deus, firme nas promessas, nas alianças e do Senhor Jesus Cristo, na obediência, cooperador, diácono, presbítero e evangelista, pastor. Então chegamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia sabe, irmãos, que o assunto também vai falar de pastores infiéis. Chegar ao pastor é uma coisa, continuar fiel a Deus é o propósito da igreja, é outra coisa. É outra coisa. Então, porque em Israel tinha líderes, pessoas que eram pastores exemplo, mas também existiam os infiéis. Sempre vai haver infiéis em toda a igreja. Quando eu falo toda a igreja, estou falando em todas as denominações, né? Sempre vai haver pessoas que vai dar escândalo. A Bíblia diz: aquele que vê escândalo, se vê escândalo de tudo quanto é lado. E a gente tem que tomar muito cuidado para que o nome do Senhor Deus não seja denegrido. É uma função maravilhosa, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu oro a Deus, misericórdia, para que jamais eu venha escandalizar a igreja, a minha família, né? Que eu possa seguir o meu rebanho e falar que nem posso, Paulo, acabei a carreira e guardei a fé. Agora o justo juiz me dará a coroa. E essa é uma coisa que eu espero também seguir a minha carreira. Que Deus em Cristo nos abençoe, que você possa ter pastores, líderes, possa ter uma ótima lição de domingo, que o assunto traz para voltar, né?
para a liderança. E importante dizer que a igreja conhece o seu pastor e conhece a liderança, importante. A leitura bíblica baseada no livro de Ezequiel está maravilhoso, capítulo 34, versos 1 a 12. Aqui a palavra desempenha a palavra do Senhor, dizendo que o homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, a dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão aos pastores de ovelhas. Não vou ler aqui todo o texto bíblico, mas penso que você poderia dar a escola dominical só em cima disso aqui, porque é riquíssimo, né? Vai falar claramente aqui a pastores que apacentam a si mesmos. Vamos lá, o objetivo da nossa lição, que é muito importante, você pode deixar aqui claro, destacar que é 3 subtópicos: identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores infiéis de Israel e refletir sobre o pastor, lógico, refletir sobre Jesus, que é o exemplo como pastor. A nossa introdução, o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, primeiro, os pastores infiéis, do verso de 1 a 10, Deus como futuro bom pastor, versículo 11 a 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, versículos 17 a 22, e o Messias como pastor de Deus. Por limite e espaço de presença de lição, vamos restringir aos pastores infiéis e ao bom pastor, que é, ou seja, não vai dar para abranger toda a lição, todo o assunto, mas nessa lição, quer dizer, os tópicos principais, a própria introdução está dizendo aqui, é bater muitas vezes nos infiéis em Cristo. Ah, pastor, por que falar de coisa ruim? Parece um programa de televisão, né? Só fala em morte, coisa ruim, daí morte. Não, mas é importante a gente, olhando os defeitos também, a gente vai aprender. Olhando as falhas que a gente aprende. Eu costumo dizer que a gente aprende mais nas falhas do que nos acertos. Porque a gente vai fazendo análise daquilo, porque o pastor não é uma pessoa também que vai acertar 100%. Gente, eu tenho errado muito. Falo por mim que tenho errado muito, mas também tem me corrigido, tem me disciplinado. Porque a gente precisa se disciplinar, precisa se orientar para aprender. E aprender é no dia a dia mesmo, no dia a dia. Então, que essa lição, a introdução vem falando aqui então sobre os infiéis, que jamais podem ser infiéis. E se um dia falharmos, levantarmos as nossas cabeças, pedir perdão, porque a obra de Deus ela tem o seu peso, tem a sua responsabilidade. O primeiro tópico, como já diz aqui, ele vem já com 4 subtópicos, né? Sobre o rebanho. O primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Isso eu posso explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito dessa comparação. Então aqui a gente vai entender a ovelha de uma forma literal, que é a ovelha mesmo, e comparando a nós também com ovelhas do rebanho do Senhor Jesus. Né? Essa profissão muito usada em Israel, muito cultivada em Israel, e trazendo para os nossos dias de hoje também. O Senhor quer fazer essa comparação no sentido de explicar a razão até do Paulo, no Salmo 23 aqui. Primeiro subtópico, irmãos, vai falar de ovelha. A ovelha é a fêmea do carneiro e o cordeiro é o filho do carneiro. Isso aqui é óbvio, né? Até um ano, por exemplo. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal, ou seja, apenas uma vez, né, João 2,14 está falando realmente de ovelha. E um animal dócil, simbólico, sacrifício, sua redenção, fala sobre eles. Né? Aí ele pega a natureza da ovelha, sua relação com o ser humano, resultam de diversas figuras. O que ele está dizendo? Você estudar literalmente o que é uma ovelha. Pegar na ovelha, né, aquele animal dócil, estudar sobre ele, explicar para a igreja o que é uma ovelha, aquele animal lá. Literalmente, para você entender e estudar ele. Aqui já vai aplicando as suas qualidades, que a gente vai também colocar, né, que tem essa ovelha mansa também, as qualidades de uma ovelha dentro da casa do Senhor. Segundo tópico, a sua natureza, as ovelhas são animais indefesos, e medrosos, que se assustam facilmente, se dispersam rapidamente. Continuando falando aqui, uma ovelha virada nas costas com as patas para cima, não consegue se levantar. Aqui está falando justamente sobre isso aí, essa questão que você vai abordar
a questão dos predadores, a questão do cuidado que o pastor tem que ter, porque ela se assusta, ela é medrosa, ela precisa de cuidados, né? Sobre muitas coisas, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores, né? E de outros infortúnios, como a presença dos insetos e parasitas. Irmãos, isso aí, no nossos dias atuais, é espetacular essa explicação aqui, né? Você vai ver que a igreja é assim, os predadores, nossa, que é o inimigo, é Satanás, nos nossos dias de hoje. E o pastor tem que estar cuidando disso aí. O rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho, ou seja, está falando aqui de uma forma geral, toda a igreja. Isso no sentido próprio do termo, figurativamente, rebanho, é aplicado em Israel, poder desfrutar um relacionamento pactual com Deus. Isso vale também para a igreja do Novo Testamento, ou seja, diversas relações, fazendo um comparativo de todo o rebanho, toda a igreja, também fazendo um comparativo com o povo de Israel naquela época também. Os pastores, a palavra pastor de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como Jeremias, se refere aos governantes. O sistema político de antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o sentido religioso. Diferentemente, no contexto dos estados laicos na atualidade, o importante é entender que a diferença de diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos do cristianismo bíblico usam essas passagens para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina, os nossos pastores. Então, irmãos, a gente sabe que antigamente, o que é teocrático? É um governo governado totalmente por Deus. Então, tanto o sistema religioso e o sistema civil eram juntos, não tinha como associar. Hoje é diferente. Hoje tem países, tem governo que tem totalmente a religião, por exemplo, no governo mais laico, não se tem condições de ser religião, tem países que já não é. Então há diferença aqui, então, de uma conotação. Segundo tópico aqui, primeiro tópico muito simples, né? Falando aqui, como já disse, o primeiro tópico aqui, identificar o rebanho das escrituras, né? Já entendemos aqui aonde que está se posicionado nas escrituras, só explicar os irmãos de uma forma muito fácil, simples. Sobre os pastores infiéis, segundo tópico aqui, já entra na questão, né? O profeta Ezequiel compara líderes de Israel e pastores. Pode-se dizer que o tema da presente edição é provavelmente o mais familiar para Ezequiel por causa da linguagem do pastor. Pastor de ovelha, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. E isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos de Israel fizeram isso com dedicação e responsabilidade, como Davi, por exemplo. A parábola da ovelha perdida também revela o dever de um pastor. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas, no sentido restrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Hoje é uma coisa muito interessante que o irmão coloca: desvio de suas funções. Primeiro, a pessoa tem que entender quais são as funções do pastor, né? Ele é um representante, é o líder, representa a igreja, representa Deus diante da igreja. Ele é o anjo da igreja, ele que cuida dos assuntos da igreja, na parte espiritual, da oração, da consagração, das visitas. Esse é o ponto principal. Quando começa a partir para outras questões, que a gente vê muito em questão política, já muda, depois ele já começa a multiplicar, começa a apacentar a si mesmo, arrancar coisas das ovelhas. Hoje tem pastores que sugam demais das ovelhas, né? Aproveitam o carinho, o amor das ovelhas. Pastores que não fazem o seu trabalho adequadamente. Então tem muitos pastores que dividem as funções. O que os governantes fazem? Cuidar de si mesmo. As pastores de Israel querem passar de si mesmo. Essa era uma denúncia contra as autoridades civis religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo, prover condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas temporárias da sua linhagem. Vamos lá: comeis a gordura, vós vestis a lã, degorais os cevados, mas não apacentais as ovelhas. A exploração, o abuso de autoridade, né, que não cuidava do povo, só pensava em si mesmo. E a gente vê hoje, há muito questionamento das riquezas dos pastores hoje. Os pastores recebem salários astronômicos, cobram caríssimo para exercer o ministério.
Evangelho, de pregar, estão ficando poderosamente ricos e arrancando lã das ovelhas. Às vezes ovelhas, não, às vezes, pelo contrário, a gente que passou no interior, por exemplo, a gente tem que estar sempre preocupado, às vezes, em ajudar, trabalhar, nem receber. Pastorear com os pastores líderes e pastores de congregações nem recebem. Então, você olha para outros lados aí, tem que falar, infelizmente, muitos têm se engordado na mão das ovelhas. E pelo menos estão passando necessidades, pastores que nem conversam, nem conhecem as suas ovelhas. O que os governantes não faziam? Vamos lá, não cuidavam das ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, precisavam de cuidados especiais. Aqui está falando da questão da visita, né? O que é um crente fraco? Fraco, nem todo mundo tem aquele poder, aquela coisa de estar na igreja, estar no escuro direto. Então, cabe a nós fazer visita, olhar, ver como está, jejuar, fazer campanha de oração nas casas, essa é a função primordial do pastor. Então, vamos lá, então, esse aqui dos pastores infiéis é um quadro clássico dos pastores. As ovelhas dispersas, também já falei aqui, né? Que são realmente pessoas que passam de Ezequiel dirige ao oráculo divino da casa de Judá, a mensagem de respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos, pelos assírios, né? Então aqui está falando claramente para os nossos dias de hoje, pessoas que estão afastadas, e a gente tem que ir atrás dessas ovelhas. E para finalizar aqui, terceiro tópico, sobre o bom pastor, o próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele como o bom pastor do rebanho. Salmo 23, discurso de Jesus como bom pastor. João 10, 7 a 18. Deixa isso muito claro. Vamos aí, finalizando em Jesus. Aí sim, nós estamos falando do bom pastor, do nosso exemplo, do nosso maior líder, nosso mestre, nosso Senhor, aquele que cuida da gente. Esse, com certeza, Jesus. Esse a gente não vai se decepcionar nunca com ele. A reação divina contra os maus pastores não é a posição de não. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus que vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promove buscar as ovelhas dispersas em todo parte do mundo em referência do retorno do Senhor de Aspa. Então, irmãos, aqui deixa Deus bem claro que Deus tem a preocupação em buscar as pessoas e o castigo é onde Deus pesa também sobre a liderança. É por isso que muitas vezes tem pastores que não se firmam no lugar nenhum. Não se firmam porque não tem cuidado, não corre atrás, não vê essas questões. Então, o próprio nome de Deus, o próprio Deus procura tirar essas pessoas e impor essas pessoas. Jesus, como bom pastor, Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele é o grande pastor das ovelhas, pois é assim, como Javé vai trazer todas as nações, judeus dispersos. Ele está falando de Jesus, o próprio Deus, Jesus veio para ajudar o povo que estava perdido e trazer novamente a nação para diante de Deus. O pastor cristão, um pastor, aquele que se dispôs para arriscar a vida pelas ovelhas, falando de Jesus, né? O pastor da vida pelas ovelhas, aqui João 10, 11, ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a autoridade do Pai. Isso aqui é uma coisa muito interessante, como que a gente vai entregar a nossa vida? Eu sempre falo para a minha esposa que a gente tem que ter um chamado de pastor. Eu vejo os irmãos, às vezes, no final de semana, estão viajando, pastor, vou viajar para outro lugar, vou para a praia, vou churrasco. E a gente tem que estar aqui, orando, jejuando, nos cultos, nos trabalhos. Muitas vezes não tira nem férias, um passeio. Por quê? Porque ele está fazendo uma visita, um culto fúnebre, atendendo. Então, a sua vida é entregue para o Pai. Eu sempre falo para a minha esposa: o nosso maior prazer, não podemos fazer reclamando. Eu não tenho tempo para isso, não. Nossa vida é servir o Senhor. E se a gente levar isso nesse propósito, com certeza, a gente vai ser bem abençoado, vai agradar ao Deus Todo-Poderoso. O comportamento do ser humano, conclusão aqui, o comportamento do ser humano se compara em muitos aspectos com o das ovelhas. E essa razão, Deus nos chama para as escrituras, as ovelhas. Entre aqueles que dão nadadas uma das outras, que marca território, o que não é diferente de nós, seres humanos. Há competições entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. O relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. É verdade. Sempre vai ter problema. Mas se você buscar a Deus como pastor, buscar a direção, Deus também vai te dar a direção.
para que você possa sair e ser bem sucedido, principalmente uma vida de comunhão, de oração e de jejum. O Senhor está pronto para te atender. Então, isso é a breve resumo dessa semana da lição. Tem uma boa aula, Deus te abençoe em nome de Jesus. Pesquisa os versículos, vai na atividade, procura mais a revelação de Deus, que foi mais uma pincelada para ajudar você na sua aula aí. Que Deus aqui te abençoe. Não se esqueça, inscreva-se, compartilhe, comente, nos ajuda na divulgação do nosso canal. Deus aqui nos abençoe em nome de Jesus.